E hoje nós temos aí uma presença muito especial do nosso companheiro André Siqueira, incansável André, né? Que é o coordenador nacional da área da comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional, CFN-FEB, e que vem nos brindar com as suas reflexões, com o seu conhecimento, a sua experiência, de um tema que nós entendemos que seja muito importante, que é justamente esse o compromisso e o engajamento dos trabalhadores do movimento espírita. André, meu querido, a palavra é tua, seja muito bem-vindo aí ao trabalho. Obrigado, Luiz. Obrigado, amigos. Se eu pudesse pedir aí para me tirarem desse isolamento de destaque, gente, deixa eu quietinho no canto, porque pelo menos eu vejo todo mundo. Ah, obrigado aí. Agora sim. Agora eu consigo enxergar as carinhas queridas. A gente vai estabelecer nesse momento uma série de reflexões a respeito do nosso compromisso e do engajamento nas atividades espíritas. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de como é a vivência coletiva do espiritismo, né? Porque nós precisamos aprender fundamentalmente como nós vamos expandir a experiência da vivência espírita a partir do centro espírita propriamente dito. Eu sei que algumas pessoas estranham, mas eu geralmente começo pelo fim, porque aí se alguém cair, já sabe aonde a gente vai chegar, né? Então, vamos refletir um pouquinho a respeito dessas dimensões importantes que nós temos dentro da casa espírita. Por quê? Nós precisamos refletir para pensarmos nos compromissos e no engajamento que devemos ter dentro da casa espírita, que ser espírita é um esforço de comprometimento com o progresso individual e coletivo do ponto de vista intelectual e moral. Então, nós temos aqui uma mudança muito significativa em relação a outras escolas de pensamento religioso, nas quais, em geral, o assunto é um foco exclusivo na comunidade dos profitentes. Então, nós estamos interessados em acolher, em conviver com aquelas pessoas que fazem parte da nossa forma de pensar e de ser, mas não estamos muito interessados com a melhoria do mundo em geral, posto que o reino de Deus não é desse mundo. E não é assim com a doutrina espírita. O Espiritismo, tendo em sua missão a necessidade de fazer a humanidade entrar numa nova era de progresso moral, ele se compromete com o desenvolvimento dos espíritas, mas ele tem o dever de trazer uma contribuição social para todo o ambiente em que o espiritismo se expressa. Para que isso aconteça, nós precisamos refletir que o centro espírita ele é mais do que o lugar de reunião dos espíritas. O centro espírita apresenta-se como um equipamento de exercícios para os valores espirituais, sendo, portanto, um locus de transformação dos indivíduos. Todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que adentram um centro espírita, sentirão o impacto de transformação que é estar naquele ambiente, porquanto ele se expressa como resultado de uma união entre encarnados e desencarnados para o cumprimento de um dever divino de progresso. Todas as almas alistadas a alguma atividade do centro espírita, sobretudo realizam a sua própria transformação.
Isto implica que nós temos, dentro da doutrina espírita, um compromisso conosco mesmos, um compromisso com o próximo e um compromisso com Deus. E é a partir deste compromisso que o engajamento expressa-se em atividades de estudo que pretendem compreender, de vivência que pretendem exercitar o progresso e de consequente divulgação dos valores espirituais, porque transformados nós passamos a oferecer outras referências de ações para as atividades dentro da casa espírita. Ora, para que este ser espírita, no centro espírita, assuma os seus compromissos e desenvolva o seu engajamento, nós precisamos desenvolver um plano de trabalho específico, cujo propósito é unir as pessoas, unificar os propósitos e transformar moralmente a sociedade. Então, meus amigos, muito obrigado, porque esse é o essencial do que a gente tinha para dizer. Se eu tenho um pouquinho mais de tempo, a gente vai agora explicar um pouco como é que nós chegamos a essas conclusões, né? Mas a essência do que a gente tem para conversar hoje está nesse slide aqui. Então, vamos começar. Eu não sei se todos conhecem essa obra singular chamada Educandário de Luz. Essa obra, ela tem uma história muito curiosa, porquanto ela surgiu a partir de uma solicitação de dois companheiros, na verdade três, Dona Undina Moutinho Vieira, seu Urbano Vieira e o Walter Barcelos, solicitaram ao benfeitor Emmanuel que pudesse trazer para o grupo um conjunto de apontamentos especificamente sobre o centro espírita. Então, esta é uma obra dedicada às atividades do centro espírita. E, nesse processo, o benfeitor Emmanuel reuniu um conjunto de espíritos. Emmanuel sempre desempenhou o papel do editor-chefe do trabalho psicográfico de Francisco Cândido Xavier. E ele, então, reuniu alguns espíritos e compilou importantes mensagens de reflexão sobre a ação no centro espírita nesta obra, cujo título de estudo. Então, o que é um centro espírita? É um educandário de luz. Então, de cara, a gente já vê o objetivo do benfeitor espiritual quando ele destaca no título o propósito. E ele vai nos dizer, dentro de uma das mensagens muito significativas, essa mensagem se intitula No Grupo Espírita, ele vai fazer uma síntese bem interessante. Olha só. Por quê? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus, Mateus, no capítulo 18, do versículo 20. Então, para início de conversa, a gente precisa relembrar em quem nós estamos na companhia quando estamos no centro espírita, né? Porque é muito comum a gente dizer assim, não, porque os nossos mentores espirituais estão presentes, os nossos benfeitores amigos estão presentes. É, meus irmãos, mas Jesus está presente quando nós estamos reunidos em seu nome. E isso deve significar para a gente uma reflexão importante. Diz o benfeitor a respeito dessa reflexão. Compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos
o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Olha aqui, dentro daquele esforço de autoconhecimento, Emmanuel resolve subir o nível desse processo e dizer assim: o que nós somos no nosso grupo de trabalho? Quando a gente olha para a gente no nosso grupo de trabalho, nós somos o quê? Nós somos uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que agrava esses obstáculos? Nós somos um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por desfastio, aparece uma vez por outra? Nós somos um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Somos um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Nós somos um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou somos um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Nos tornamos um manancial de auxílio ou uma charneca deserta, sem benefícios para ninguém? Somos um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Um esteio de paz ou um veículo de discórdia? Um esteio, uma bênção ou um problema? Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. O que nós observamos dessa mensagem? Que Emmanuel está preocupado em fazer uma importante distinção entre aqueles que estamos na doutrina espírita e aqueles em que a doutrina espírita está em nós. Isso significa que há uma diferença entre ser espírita e estar no espiritismo. Essa é uma diferença muito significativa, nem sempre passível de percepção para a visão que as pessoas têm. Porque um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Essa frase, Silvânia, Eduardo, ela parece resumir o que é o esforço da área de família. Por quê? Porque ela alberga a essência do que é um centro espírita. Um ambiente aonde a família espírita vai exercitar o amor e a simplicidade no processo de educação dos sentimentos, para que, ao invés de simplesmente estarmos no espiritismo, sermos efetivamente espíritas. E aí nos cabe essa reflexão de o que é ser espírita. Porque muitas vezes a gente vê, inclusive algumas pessoas dizendo assim: ah, não, eu estou tentando ser espírita, né? Eu estou me esforçando por ser espírita. Ora, gente, o espiritismo, ele é uma ciência de observação. Ele se debruça sobre as manifestações do espírito, interrogando quanto à sua origem, à sua destinação e os seus impactos no mundo material. Como ciência de observação, ele nos traz a visão clara de que nós somos espíritos imortais e estamos sujeitos a uma lei divina. Quando Allan Kardec, partindo da observação dos espíritos,
extraiu dali uma filosofia que nos permite construir uma nova concepção de mundo. E esta concepção do mundo, ela tem implicações de natureza ética. Ela nos alcança na forma como nós passamos a viver, como desempenhamos as nossas atividades em nossos ambientes, como nós nos comportamos em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Essa concepção de mundo, ela surge a partir de uma visão muito clara de o mundo é constituído por um elemento espiritual e um elemento material. O espírito progride dentro dos esforços entre o mundo material e o mundo espiritual nos processos de reencarnação e de desencarnação que fazem parte do processo em nosso dia a dia. Ora, essa concepção de mundo, ela tem uma implicação importante, que é um compromisso com o progresso. Porque Allan Kardec estruturou uma filosofia no Livro dos Espíritos, mostrou como nós avaliamos e interagimos com os espíritos no Livro dos Médiuns, analisou uma ética de construção de felicidade verdadeira para o encarnado, mas, sobretudo, para o desencarnado, no Evangelho segundo o Espiritismo, fez uma vasta pesquisa sobre o alcance da lei divina em o céu e o inferno, onde ele estabeleceu os elementos de reflexão dessa lei e coletou exemplos das consequências de atendermos ou não a estes preceitos éticos, está lá no céu e o inferno, e voltou a dar-nos uma ampla perspectiva sobre a nossa origem e o nosso propósito, quando analisa a Gênese, os milagres e as predições, destacando, portanto, a urgência do nosso compromisso com o progresso. Emmanuel vai nos trazer uma reflexão importante quando ele diz assim: se após 10 anos de convivência com a mensagem espírita, você não se melhorou nada, saiba que você está perdendo tempo. Porque o objetivo central do ser espírita, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em conter as suas inclinações más. Esta transformação moral, ela não acontece sem que nós aproveitemos as oportunidades de trabalho. Porque, para a doutrina espírita, vemos o trabalho como todo esforço útil que produz em nós o progresso efetivo. Então, quando a gente busca oportunidades de trabalho, isto é, oportunidades de praticando os conceitos que a doutrina espírita nos oferece, posto que ela nos faz reinterpretar a vida inteira, aparecem como oportunidades de trabalho a convivência na família, o desempenho dos nossos deveres profissionais em nossas oficinas de trabalho, a obrigação do cuidado com a sociedade no desempenho dos nossos compromissos e a oportunidade de exercitar esses valores
no exercício junto com o Cristo e os mentores espirituais naquele equipamento de transformação moral que é o centro espírita. Então, ser espírita vai nos permitir buscar este lugar aonde nós podemos exercitar esses valores. Então, o centro espírita, diz Emmanuel naquele livrinho Educandário de Luz, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Eu gosto de fazer destaque para alguns aspectos do que o mentor diz. Quando Emmanuel chama o centro espírita de uma senda eterna, ele está naturalmente nos tirando daquela construção de pedra onde normalmente nós indicamos o endereço da instituição civil. Porque o centro espírita, ele é um posto de trabalho da espiritualidade conectado aos nossos compromissos espirituais e, portanto, uma escola do espírito, um equipamento espiritual no qual nós podemos usufruir dos benefícios do aprendizado coletivo, todas todas as mensagens que a espiritualidade remete ao centro espírita são para nós. Se a gente parar alguns instantes e ler as mensagens espirituais que cada centro recebe, veremos que os espíritos estão se dirigindo a nós, os trabalhadores que ali estamos, pela graça divina, como uma oportunidade de exercitar no trabalho a transformação de nós mesmos. Então, nós temos neste equipamento, o que é um equipamento? É a reunião dos instrumentos necessários para o desempenho de uma tarefa. E qual é a tarefa do centro espírita? Ser esse espaço familiar onde nós desenvolvemos virtudes. E quais são as virtudes que nós desenvolvemos no centro espírita? Aquelas que Jesus nos apresentou no Sermão do Monte. A humildade, a capacidade de lidar com o sofrimento, a necessidade de compreender a mansidão íntima como instrumento de convivência fraterna, a necessidade de buscar a justiça como um valor efetivo diante das coisas, o mérito de desenvolver a empatia por meio do exercício da misericórdia, a pureza nas nossas percepções e entendimentos, que nos permitirão, então, ver a natureza como ela é a visão de Deus, na sua essência, com sua manifestação em todos os processos, para que nós nos tornemos pacificadores e estejamos prontos para cumprir a obra divina no exercício de justiça. Então, aquele roteiro educativo que Jesus apresenta no Sermão do Monte, ele é o conjunto das virtudes que nós aprendemos a exercitar no centro espírita como um educandário de luz. E qual é a luz a ser desenvolvida nesse educandário? A nossa, meus amigos. O centro espírita é o local onde nós iluminamos a nossa mente pelo entendimento, iluminamos o nosso coração pela amplificação dos sentimentos verdadeiros, mas é, sobretudo, o lugar
aonde nós iluminamos as nossas mãos pelo trabalho efetivo em o qual nós exercitamos a nossa capacidade de aprendizado e de alinhamento com a lei divina. O centro espírita é, portanto, o ambiente aonde nós aliamos a ciência, o conhecimento, o entendimento à religião, que é o esforço de reconexão com o divino, o esforço de desempenhar por nossa vez o papel que nos cabe no universo. E como isso não é uma jornada de fácil aprendizado, o Centro Espírita se apresenta como este equipamento para o nosso exercício. Toda oportunidade de estudo é uma oportunidade de iluminação do entendimento. Toda oportunidade de convivência é uma chance para exercitarmos os nossos sentimentos. E toda ação no bem que fazemos, em especial no Centro Espírita, é um convite para o exercício de nossos deveres diante da vida. Por isso, a frase de Emmanuel ganha destaque: uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros pelo espírito de convivência fraterna em que nós nos estabelecemos. Mas para que isso aconteça, é fundamental que nós tenhamos um tipo especial de compromisso, o compromisso espírita. E em que se baseia este compromisso? Qual é o compromisso que nós firmamos quando nós nos tornamos efetivamente espírita? Primeiro, um compromisso com nós mesmos, o de aprendermos a nos amar de verdade. Porque há muita gente que, exercitando o egoísmo, acha que se ama. E o egoísmo não é uma forma de amor. O egoísmo é uma doença da alma. O egoísmo não responde pelos cuidados que nós temos com nós mesmos, porque ele nos oferece uma visão distorcida de quem nós somos e impede-nos o entendimento verdadeiro do nosso papel diante do universo e as nossas dificuldades em construir valores verdadeiros. Então, o primeiro compromisso que o espírita deve ter é um compromisso consigo. Eu preciso aprender a amar a mim mesmo. E aí eu começo a refletindo: quem eu sou? Eu devo amar o meu corpo somente? Não, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu equilíbrio, eu preciso cuidar dos meus potenciais, eu preciso desenvolver as minhas habilidades, eu preciso sentir paz dentro de mim. Tudo isso faz parte do pacote de amar a si mesmo. Mas a partir do amor a nós mesmos, nós estamos nos conectando com os elementos espirituais que nos assistem. Nós somos espíritos e, como espíritos, nós deveremos cuidar dos valores que nos assistem. Quando isso acontece, nós passamos a entender que é impossível aprender a amar a si próprio se nós não aprendemos a amar o próximo. Por quê? Porque o outro é também um instrumento educativo para o nosso amor. Porque o outro nos mostra o que a gente às vezes não enxerga.
O outro nos oferece dimensões que nós geralmente não alcançamos. O outro nos oferece dimensões de entendimento e oportunidades que nós não conseguiríamos sozinho, porque é com o outro, é no compromisso com ele. Que tipo de compromisso? O compromisso do respeito, o compromisso da colaboração, o compromisso do amor recíproco, que vai nos permitir expandir o entendimento. Essa visão, ela é fundamental para que nós alcancemos a noção de que somos cidadãos no universo. Temos, portanto, um compromisso com as leis divinas. Temos um compromisso a desempenhar um papel, por menor que seja no universo. E descobrir esse papel e exercitá-lo é o nosso exercício de religação com a divindade. É o nosso esforço de cumprimento do nosso papel. Dentro do centro espírita, nós ainda temos a grande oportunidade de ouvir as instruções dos benfeitores espirituais, dos espíritos sofredores que nos apontam certas experiências que elucidam questões graves em nossa vida, dos benfeitores espirituais que alertam para condutas que nós precisamos rever com mais atenção. Então, meus amigos, a participação no centro espírita é um curso da alma, é uma oportunidade de aprimoramento dos nossos valores espirituais, é a chance que nós temos de exercitar a vida maior enquanto estamos encarnados, ressignificando todas as nossas ações. Então, a partir do centro, a partir das atividades que nós desempenhamos, isso tem um reflexo em todas as dimensões da nossa vida. Mas esse compromisso, ele simplesmente não pode ser realizado se nós não tivermos um efetivo engajamento com essas atividades. E o que é que significa este engajamento? Esse engajamento é, primeiro, o esforço de entender o que nós estamos fazendo. Porque quando Allan Kardec diz, olha, a fé verdadeiramente inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todos os períodos da humanidade, ele está de fato nos dizendo o seguinte: se você está fazendo alguma coisa sem saber o motivo, você não terá um engajamento, porque na primeira dificuldade você vai se afastar disso daqui. E como é que nós vamos nos engajar no amor a nós mesmos, se nós não compreendemos o motivo disso? No amor ao próximo, se nós não compreendemos as razões que nos levam a isso? Quanto mais o amor a Deus, que a gente nem vê e às vezes nem sente, porque nós nos enganamos quando a gente acha que decorar a resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos é entender Deus. Não, sei que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ótimo. E você sente isso, e você vive isso, e você exercita-se em relação a esse processo. Onde começa esse engajamento? No estudo das leis divinas. E este não é um estudo solitário. Quando nós nos reunimos no Centro Espírita para o desenvolvimento das atividades de estudo, nós estamos buscando aquela razão que Kardec disse, fortalecer a fé. Cabe, portanto, um destaque especial para nós que estamos na liderança das atividades espíritas. Qualquer atividade espírita onde não acontece estudo, nós estamos perdendo uma valiosa oportunidade de engajamento. É a reunião da diretoria,
10 minutos de estudo. É a reunião da assistência espiritual, 10 minutos de estudo. É a reunião mediúnica, 10 minutos de estudo. Porque é no estudo que nós ampliamos o nosso entendimento do que nós estamos fazendo. E esse estudo, em geral, ele começa com uma apreciação de lições e ele termina com a avaliação do que está sendo feito. Terminou a reunião da diretoria, avaliação da reunião da diretoria. Terminou a reunião mediúnica, avaliação da reunião mediúnica, sempre com uma pergunta, meus amigos: o que nós podemos melhorar? Porque o papel do centro espírita e de todas as atividades espíritas é o papel de nós nos aperfeiçoarmos no exercício dela. Então, enfaixamos todas essas ações, iniciando por uma atividade de estudo e encerrando com uma atividade de avaliação, cujo propósito é possibilitar a melhoria das ações que nós estamos desempenhando. Compreendido o processo pelo estudo, chega a oportunidade da vivência desse entendimento. E é aqui que muitas vezes nós falhamos. Porque a gente, às vezes, estuda para apontar os melhores caminhos da vivência para o outro. Então, eu sempre tenho uma resposta para o Eduardo, eu sempre tenho uma resposta para o Sérgio, eu sei como orientar as atividades do Luiz, eu só não sei como é que eu oriento a minha conduta. Eu não sei como é que eu ajo nos momentos da dificuldade, nos momentos da exasperação, nos momentos do desequilíbrio. Por quê? Porque nós mudamos, às vezes, o foco dessa vivência como se fosse para que apenas o outro exercitasse isso. E, meus amigos, minhas amigas, se o outro não está sendo capaz de compreender e vivenciar, é a nossa oportunidade de exercitar a compreensão, de exercitar a paciência, de exercitar o diálogo fraterno, de exercitar a admoestação espiritual, de exercitar a caridade que senta, conversa e pergunta: o que está havendo com você? Qual é a dificuldade que nós estamos tendo de trabalhar em conjunto? Porque aí também aparece a oportunidade do aprendizado coletivo que só no centro espírita nós conseguimos exercitar com a sua plenitude. É lá onde nós aprendemos o exercício da familiaridade espiritual. Por isso precisamos nos reunir, precisamos dialogar, precisamos exercitar os sentimentos em conjunto para que o esforço do estudo e da vivência que o Espiritismo nos oferece se traduza na divulgação das ideias espíritas, sobretudo pelo nosso exemplo. É muito mais pelo exemplo que nós damos enquanto indivíduos e que o Centro Espírita dá como instituição que nós mudamos o cenário de todas as coisas. Esse processo de vivência que o Espiritismo exercita, ele não é apenas uma vivência individual, ele é também uma vivência coletiva, uma vivência onde o centro espírita desempenha as suas atividades junto à comunidade com o característico de ser uma instituição de desenvolvimento de valores. Observemos, por exemplo, a instituição do nosso querido Divaldo Pereira Franco, a Mansão do Caminho. Ela foi estabelecida numa das regiões mais adversas da cidade do Salvador. Quando chegou lá, era
um grande sítio abandonado. Ali compareciam pessoas em profundas dificuldades sociais. E, aos poucos, o Centro Espírita Caminho da Redenção foi ocupando um espaço de valorização das pessoas, unindo a educação espiritual, oferecendo o apoio para as mãezinhas que precisavam trabalhar, oferecendo um albergue para a educação efetiva das crianças, transformou-se numa escola, numa área de profissionalização dos indivíduos. Então, imaginem que hoje a gente chegasse à conclusão que precisaríamos tirar a mansão do caminho daquele bairro e levá-lo para outro. Vocês acham que a comunidade gostaria que a mansão dos caminhos saísse de lá? Não, não gostaria, porque ela reconhece o valor que aquela instituição desempenha na coletividade. Agora, pensemos o seguinte: se por acaso a gente fosse obrigado a tirar o centro espírita do endereço onde ele está hoje, qual seria a reação da comunidade? A comunidade lutaria para que o centro permanecesse ou gostaria muito que o centro fosse embora? Isso diz da personalidade que o centro está desempenhando junto à sua comunidade. Então, algumas pequeninas ações do tipo: olha, essa semana nós vamos reunir os companheiros do Centro Espírita para limparmos a nossa rua. Nós vamos fazer um mutirão para auxiliar no embelezamento da nossa região. Isso diz qual é o caráter que a instituição tem, que reflete o caráter dos indivíduos que estão participando dela. Então, nós precisamos compreender que ser espírita não é uma atividade egoística dentro dos nossos processos. Para que ser espírita, no centro espírita, com comprometimento consigo, com o próximo e com Deus, através de um engajamento nas atividades de estudo e vivência, possam efetivamente ser realizados, nós precisamos de um plano de trabalho. E em que consiste esse plano de trabalho? Esse plano consiste, meus amigos, em 3 passos simples. Primeiro, unir pessoas em torno do ideal espírita. A primeira ação de qualquer centro espírita é o de unir pessoas, de preferência, unindo-as ao ponto de fazer surgir a família espírita daquela instituição. Um grupo que se respeita, um grupo que se ama, um grupo que está disposto a colaborar, que está disposto a aprender em conjunto, um grupo que está disposto a fazer esforços colaborativos, às vezes até de natureza sacrificial, em benefício de outrem, que desempenha o seu papel na construção de uma nova realidade. Para quê? Para que, por meio desta união das pessoas no ideal espírita, nós nos conectemos ao plano divino. E aí, meus amigos, é que vem o sentido da unificação de propósitos do trabalho, que não é a unificação dos meios de trabalho. Unificar não significa fazer igual. Unificar não significa cumprir os desígnios que os outros estabeleceram para a gente. Unificar não significa atender a normas que emanam de qualquer outra instituição. Unificar significa compreender o propósito de trabalho, porque, em última análise, nós estamos alistados no trabalho do Cristo e, portanto, o nosso propósito é de cumprimento do seu plano de trabalho, que é nada mais, nada menos
do que a redenção da humanidade. Então, nós planejamos para que esses esforços colaborem, para que esses esforços se articulem na direção deste propósito de nosso Senhor, que passa, então, a ser uma alavanca fundamental para a transformação efetiva da sociedade pelo nosso exemplo. O Centro Espírita colaborará para uma nova sociedade a partir dos exemplos que ele possui. Então, no Centro Espírita, nós exercitamos o silêncio interior, a disciplina, a alegria salutar, o trabalho construtivo, todas as ferramentas espirituais que nos permitem a preparação para uma sociedade futura e que deve ser estruturada. Cada instituição deve se fazer este conjunto de perguntas. Em nosso plano de trabalho, o que estamos fazendo para unir pessoas em torno do ideal espírita? Como estamos cooperando na unificação dos nossos propósitos de trabalho? Como estamos auxiliando na transformação da sociedade pelo nosso exemplo? Este plano de trabalho será o roteiro para o exercício deste compromisso e desse engajamento. Ainda, no livro que nos serve de referência de estudo, encontramos o benfeitor a destacar a missão do Centro Espírita, exortando-nos de uma maneira bastante consistente: espíritas, reflitamos, estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Presta atenção no roteiro do benfeitor. Estudemos, o esforço de estudo, sentindo a educação do sentimento, compreendendo, meditando sobre os aspectos que nos cabem e tranquilizando a nossa alma, construindo, fazendo o trabalho efetivo de transformação das nossas dificuldades em oportunidades de auxílio, ajudando sempre, interagindo com o outro, interagindo com a sociedade para a construção do bem. Segue o benfeitor. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. Não é só o compromisso com quem nos procura necessitando de auxílio, é o cuidado com os que estão trabalhando ao nosso lado. Auxiliemos o próximo, mas sustentemos aqueles que procuram auxiliar. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torres de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo, que em todas as latitudes da terra lhe constituem a amorosa família do coração. Estamos dispostos a sermos amigos fiéis do Cristo? Estamos dispostos a aprender a condição do serviço para com a humanidade inteira, cumprindo o roteiro de Jesus da redenção humana? Por esse motivo, meus amigos, nós voltamos então ao resumo central da nossa conversa na manhã de hoje. Ser espírita é comprometer-se com o progresso intelecto-moral da humanidade. Ser espírita é um esforço de aprendizado para que, amando-nos de cidadania universal, mas como ainda não somos espíritos perfeitos,
nós precisamos do centro espírita como a ginástica do nosso espírito, como um lugar onde a gente aprende essas virtudes e desenvolve esses valores espirituais. O compromisso espírita, ele é um compromisso com nós mesmos, ele é um compromisso com o nosso próximo, ele é um compromisso com Deus, mas que exige o engajamento no estudo para conhecer as leis divinas, na vivência para exercitá-las e corrigir em nós aquilo que ainda não está desenvolvido, para que somente por meio destes exemplos fulgure o valor do Espiritismo como doutrina redentora das capacidades humanas de pensar, de sentir e de agir. Mas para que isso se consolide, o Centro Espírita precisa de um plano de trabalho que una as pessoas, que unifique os propósitos e que possa transformar moralmente a sociedade. Essas são as nossas considerações e ficamos aí à disposição para algum ponto de destaque, alguma questão que não ficou muito clara, alguma outra questão que surja em relação a essa temática.